Shalom Aleichem. Louvado seja o Santo Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Que nos deu condições, nos deu saúde para estarmos aqui, adorando a Ele. O propósito é, nunca esqueça, o foco principal, adorá-lo. Se você está ouvindo a palavra, você está adorando. Se você está cantando, você está adorando. Se você está orando pelos enfermos, você está adorando. Então tudo que você vem fazer na Beit, na casa, é adorá-lo. Tem um versículo, eu quero mostrar para vocês. Quem está comigo há muito tempo já sabe disso. Quem começou há pouco tempo vai começar a entender um pouco melhor. Eu digo que as escrituras, elas são riquíssimas. É muito além do que os seus olhos estão alcançando. Tem um versículo que é muito conhecido. Você vê isso aqui em outdoors. Você vê isso aqui no Face, no Instagram. Tem gente que posta isso para todo lado. É esse versículo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um versículo tão conhecido, mas que as pessoas observam somente a parte superficial do texto. Dentro do judaísmo, nós dizemos que, além das faces, são várias faces que tem os textos, nós também ensinamos que tem uma palavrinha chamada pesar, que são os 4 níveis de interpretação. O primeiro nível é aquele que você fica uma vida inteira nas igrejas e fica nele. Nós chamamos o nível da superfície. Você fica nadando na superfície. Que nível é esse? É o chamado nível literal. Tá? Eu estou falando aqui numa linguagem mais simples para vocês. O que é o nível literal? Literal é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Olha que lindo. Já é lindo, mas é o literal. Aí você vai para a segunda camada, que é a camada do entrelinhas. Aquilo que está escrito e os seus olhos não estão vendo. Você começa a mergulhar um pouquinho mais. A terceira camada, a camada de revelação profética. Também são códigos. E o quarto nível, o mais profundo deles, que é o chamado em hebraico de sod. Sod. Segredos. O que está escondido. Toda a Bíblia é escrita com sod. Tudo tem segredo. Tudo tem coisas escondidas. Eu parei aqui por um segundo, porque eu digito a ministração, e é lindo demais isso. Eu não programo uma introdução. Eu subo aqui em cima, despreocupado com o que eu vou falar. E o que eu estou falando está conectado, que o Rua me fez lembrar, com um texto que está lá dentro da ministração. Mas, como o dom que o Eterno me deu de ensino, quando ele disse que me daria esse dom, ele disse, farei uma aliança contigo. E esse dom é lindo demais, é perfeito demais. Então ele me faz lembrar aquilo que eu não programei, aquilo que eu não preparei. Quando nós estamos falando aqui de níveis espirituais, de camadas espirituais, nós temos essa explicação também codificada quando o profeta Ezequiel, chega às margens do rio e de repente o Senhor diz para ele, entre nas águas e pegue uma fita métrica, uma linguagem atual. Pegue uma cana de medir, na linguagem bíblica. Meça 500 canas. Ele mede. E ele fala, Senhor, as águas estão no meu tornozelo. E Hashem diz para ele, ok, meça mais 500. Ele mede e diz, Senhor,
agora as águas estão nos meus joelhos. Meça mais 500. Senhor, agora as águas chegaram na minha cintura. Meça mais 500. 500, 500, 500, 500. 4 camadas. Quando ele mede o último lance de 500, ele diz: Hashem, as águas chegaram nos meus ombros. Não tem como mais eu caminhar para medir. E o Eterno responde para ele: água nos ombros já não é espaço para caminhada, mas é de mergulho. É o Sod, é a revelação. Olha que coisa linda. Você vai ler esse texto, tem pessoas que se dizem cristãos, leu isso a vida inteira, mas não entenderam nada. Então vamos entender um pouquinho o que está dizendo aqui o texto. Nós vamos num livro profético, que ele não é chamado de profeta, tá bom? O livro de Daniel, dentro do judaísmo, ele é tido como um mestre, um sábio. Sábio. Ok? Diferente dos demais profetas. Nós vamos para um outro livro, que é Yohanan. Mas assim, eu vou falar uma coisa que é surpreendente para quem entende um pouquinho de Bíblia. Algo que é muito chocante. Que a Bíblia inteira, ela é escatológica. Qualquer livro que você abrir para mim, eu te mostro Apocalipse nele. Isso é tremendo, não são todas as pessoas que conseguem ver isso. Então nós vamos em Daniel, vamos em Yohanan, e vamos no último livro, o 66º, Rit Galut, que você conheceu por aí como Apocalipse. Ok? Vamos compreender. Quando eu coloquei caminho, e eu pensei, eu vou ilustrar essa frase. Deixa eu começar explicando com uma ilustração. Coloquei ali uma pontezinha, e que representando o caminho, mas ela tem corrimões, não tem? Tanto do lado direito quanto do esquerdo. Toda ponte, toda passarela em cima de um rio, de um abismo, de um vale, normalmente tem um corrimão. Então, se Yeshua é o caminho, eu sempre ensino aqui nessa Kehilá, que o corrimão é a Torá. Então você não tem como andar em Yeshua, em Cristo, sem Torá, sem corrimão. Pode até tentar, mas dependendo da velocidade que você tiver, se você levar um escorregão ou perder o equilíbrio, cai para o abismo, porque está sem a Torá, que é o corrimão da escada, que é a proteção ali. Vamos em frente para nós entendermos. Eu creio que vai ser rápido, objetivo. Livro de Yohanan, capítulo 14, versículo 6, diz assim, vamos lá no texto. Yeshua disse, quem disse? Yeshua. Yeshua disse, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Caminho no hebraico é derech, verdade é emet, e vida é haim. Por isso, quando você vai tomar um vinho com seu irmão, tá? Você fala lehaim, a vida. Então vamos lá, ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Ele estava falando muita coisa aqui. Se nós fôssemos abordar cada detalhe disso aqui, puxa vida, como é rico esse texto. Então vamos aprender um pouco do Eterno. Antes, porém, deixa eu trazer um alerta para vocês. Quanto mais espertos vocês ficarem, quanto mais os olhos espirituais de vocês se abrirem, menos enganados vocês serão daqui para frente. Vamos lá? Eu trouxe aqui alguns textos de algumas Bíblias, que eu tenho várias versões, porque eu preciso estudar, pesquisar, então eu tenho. Eu tenho lá em casa, por exemplo, uma Vulgata Latina, escrita por São Jerônimo. São Jerônimo escreveu uma tradução da Vulgata Latina. E olha o linguajar da Vulgata para Daniel 12:4. Eu quero que vocês se atentem para isso, porque aqui tem um segredo que muita gente não capta. Não capta, não absolve. Olha o que está escrito na Vulgata Latina, escrita por São Jerônimo. Tu, porém, Daniel,
guarda fechadas estas palavras e põe o selo no livro até o tempo determinado. Muitos passarão os olhos e a ciência se multiplicará. Vamos lá. Vamos lá. Tu, porém, Daniel, guarda fechada essas palavras. Não era para 1000 anos atrás. Não era para 1500 anos atrás. Eu creio que essas palavras que foram seladas, eu creio, por tudo que eu já estudei e entendo, que essas palavras foram seladas para o nosso tempo, para agora. Vocês são a geração do agora, que o selo pode ser removido e vocês começarem a entender mais sobre escatologia, mais sobre a volta do Mashiach. Para quem não entende a palavra escatologia, é uma palavra grega que vem de escatos. Escatos no grego é últimas coisas. Logia, estudo. Escatologia, estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, das últimas profecias. É nisso que é usado. Então olha o que ele está dizendo aqui, olha como o texto está aqui nessa tradução. Muitos o passarão os olhos. As pessoas vão pegar as escrituras durante esses milhares de anos e vão passar os olhos, mas não vão entender. Mas vão passar os olhos, vão tentar entender, vão tentar estudar, vão tentar pesquisar, mas entra lá naquele contexto das 4 camadas de interpretação. Se uma pessoa não estuda dentro do judaísmo, jamais ela vai entender isso. Porque não existe outras denominações no mundo que ensinam nesse contexto. Agora vamos em Daniel, mas vamos na Peshitta. Eu tenho a Peshitta, que é uma Bíblia muito difícil de tê-la. Por muitos anos no Brasil eu tentei comprá-la, não consegui. Mas eu consegui comprar uma importada e só existia ela no em Spanish, né? Em espanhol. Então está escrito lá assim, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Pero enquanto a ti, ó Daniel, sela estas palavras e guarda em silêncio. Y sela este libro hasta el tiempo del fin. Muchos investigarán y la ciencia avanzará. Olha que coisa linda isso aqui. Muitos vão investigar ela. O que é uma investigação? Investigar é o que a polícia civil faz após um crime ou qualquer delito que precisa ser feita uma pesquisa, uma auditoria numa empresa. É que o governo faz em empresas. Então, fazer uma investigação é fazer uma análise minuciosa. Olha o que está dizendo aqui o sábio Daniel. Muitos investigarão. Agora, a ciência avançar e multiplicar não é o tema da noite. Mas isso nós estamos vendo. Isso nós estamos vendo. Estão fazendo coração artificial, veias, artérias artificiais. Israel agora, como é um país muito avançado, às vezes você pega um telefone de última geração e fala, olha aqui, esse povo é muito inteligente, né? Porque veio de onde? Veio lá do Japão, veio lá da China, sei lá de onde. Mas foi criado dentro dos laboratórios de Jerusalém, Israel. A maior dessalinização de água do planeta é israelense. O ano passado, se não me falha a memória, ou 2 anos atrás, não me lembro a data, mas isso não importa, Israel conseguiu construir um olho biônico. O cidadão não enxerga, vai instalar um olho nele. Não é um país que é cheio de fábricas, cheio de indústria automobilística, fábrica de sapato, fábrica de tecido, fábrica de tecelagem. Não. Eles não estão preocupados com fábrica, não. Fábrica ficou no passado. Estão preocupados com a inteligência. Então, quando fala isso aqui, está falando para quem? Para quem foi escritas essas escrituras? Para quem que o Tanar, para quem que a Torá, para quem que a Brit Hadashah, para quem foi escrito? Para os judeus. Vocês estão começando a entender. Algo muito elevado, um povo de uma mente muito elevada. Estão começando a entender que uma coisa é bruta? Por que eu fui na tecnologia? Para dizer para vocês que os camaradas estão anos-luz na nossa frente. Anos-luz na nossa frente. Ok?
E você vai lá para o livro de Rit Galut, em Apocalipse, na versão chamada Plenitude, mas é uma versão do João Ferreira de Almeida, uma tradução um pouco diferenciada, porque é uma Bíblia de estudo, mas lá em Rit Galut, está dizendo assim, Apocalipse 13, 18, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número. Mas lá está falando sobre o 666, mas não é o foco. Então lá está dizendo, calcule o número da besta, porque o teu número é 666. Mas não é o foco. Mas vamos pegar o gancho, vamos pegar a essência do segredo. Aqui em cima está dizendo que muitos passarão os olhos, ou seja, muita gente está pesquisando. Muitos investigarão, há uma investigação detalhada nos textos. Mas está dizendo em Rit Galut, há sabedoria, há entendimento. Se você não tiver, a menorá, os 7 Espíritos de Deus. Aqui tem o Espírito de sabedoria, discernimento, entendimento, está tudo aqui. Então se você não tiver ali o Espírito de sabedoria e de entendimento, você não vai conseguir calcular tudo que as Escrituras estão falando. De forma geral. Porque o Rit Galut não é um livro que está falando só do Apocalipse. Ele está falando da Bíblia toda. É um breve resumo no final, o que vai acontecer. Mas em consequência de tudo que vem acontecendo lá atrás, dos outros 65 livros para trás. Entendam isso. Então o Senhor vem avisando lá em Daniel, vem avisando em Rit Galut, que tudo precisa ser feito uma investigação, um cálculo, uma análise, para você entender o versículo. Então, não é só falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está boiando. Ficou só na superfície. Vamos mergulhar. Vamos começar o mergulho agora, ó. E Yohanan 14,6, Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em Terrilim, começa o segredo, ó. Começa a desvendar o mistério. Salmo 119, versículo 105. Lá está escrito assim, ó. Se você abrir a tua Bíblia aí, vai estar escrito assim, ó. Tua palavra. Ei. Quando o salmista começou a escrever Terrilim, qual que era a única palavra que ele tinha na mão? Qual? Torá. Torá. O salmista não tinha Ezequiel, Jeremias, Zacarias, estava tudo em processo, estava andando. Alguns pergaminhos daqui serão montados, estava andando. Então ele diz assim, tua Torá é lâmpada para meus pés e uma luz em meu, ou para o meu caminho. Então se Yeshua está dizendo, eu sou o caminho, e o salmista vem e diz, o caminho é a tua Torá, que é a lâmpada que ilumina meus passos, e Yeshua está dizendo, eu sou a Torá. Perfeito. Olha o quebra-cabeça. Quando ele disse, eu sou o caminho, ele estava dizendo, eu sou a Torá. Para os judeus lá da época dele. Mas aí vem padre em cima de padre, tradução em cima de tradução, tradução em cima de tradução, tira a essência dos originais e chega para a gente muito fragmentado. Compreende isso? Começou a entender? Vamos aprofundar um pouquinho? Vamos ver o que ele está dizendo com isso. Vamos lá. Então Yeshua, quando disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele disse assim, ó, ninguém vem ao Pai a não ser, não tem outro caminho. Nós tivemos rabinos sábios, dezenas deles. Um dos mais famosos é Rambam Maimônides, um dos mais famosos, mestre. Então nós seguimos muitos esses mestres, seguimos teologicamente, porque eles são sábios, homens que nasceram e viveram somente para estudar. Pensa isso. Então tem rabino que viveu 70 anos, ficou 70, enquanto ele começou a entender de letra, ele ficou enclausurado estudando para ensinar. Fora estes homens que foram uma grande brahá, uma grande bênção para nós, só tem um que nos conduz à salvação. Não tem outra saída, não tem um segundo termo. É Yeshua. Por isso que ele disse,
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando ele diz eu sou a verdade, no hebraico, a verdade é escrito, o hebraico transliterado. O que é transliterado? É escrito nas letras que nós entendemos, ó, tá? Nas nossas vogais e semivogais, ó. Aqui está no português, aqui está no transliterado. Porque se nós formos usar o hebraico quadrático, vai dificultar muito a vida de vocês, de todos nós. Então nós evitamos usar o hebraico quadrático. Mas verdade no hebraico transliterado é emet. Se escreve com 3 letrinhas. Porque talvez você não sabe, o hebraico não tem vogal, tá bom? Não tem A, E, I, O, U. Não tem. Todas as palavras são escritas com semivogais. Então se a palavra emet é escrita, por exemplo, com um Aleph, um M e um T. Não tem o E. Então você tira todas as vogais. O hebraico não tem vogal. Se você pegar essa Torá que está aqui atrás, ela não tem nenhuma vogal. Nenhuma. Tá? Então olha só que coisa legal. Então, a palavra emet em hebraico é escrito da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. Então ali está escrito certinho, ó. Emet. Emet. Aleph, Mem e Tav. Aqui é no hebraico. Só que o hebraico, você vai andar em Jerusalém, você vai andar em Tel Aviv, você vai... Aqui a gente consegue nem ler o português, imagina. Então ele separa letra de número. Então quando você bate o olho num trem, ou num metrô, ou o que seja, porque os metrôs lá correm na superfície e subterrâneos, né? Então no centro da cidade são metrôs de superfície. Você vai olhar na frente do trem, tá lá o número do trem, a composição, só pelo número, o cara sabe o bairro, mas não está escrito número, tem 2 letrinhas com o número, 3 letrinhas com o número, tá? Então veja só, como o alfabeto é alfanumérico, tudo que Deus fala é matemático, tudo que ele fala é codificado, tudo que ele fala é passivo de contas em matemática, então a letra Aleph vale 1, a letra Mem vale 40, e a letra Tav vale 400. Então vamos na raiz da gemátria, na raiz da essência divina da palavra. Ó, eu somo o Aleph com o Mem com o Tav. 400 com 40, 440 com 1, 441. Mas como que eu trabalho na... Então tem gente que fala assim, nossa, eu queria tanto estudar Cabala, eu queria tanto estudar gemátria. Não, irmão, primeiro você entende Torá. Primeiro você faz a cartilha. Por acaso você chega numa autoescola e primeiro você dirige o carro? Ou primeiro você pega com a cartilhazinha e fica o mês inteiro estudando aquilo para fazer provinha? Primeiro provinha, não é? Porque fazendo provinha, ele já passa em cima das placas, atropela o ciclista, passa em cima do motoqueiro. Imagina se não fizer os escritos primeiro. Então o que acontece no hebraico? Primeiro aprende Torá. Primeiro aprende o que está escrito, depois você aprende cálculo, tá? Então, olha lá, a raiz da gemátria funciona da seguinte forma. 441 não é a raiz. Nós temos que somar o 4 mais 4 mais 1. Quanto dá? 9. 9 é o número da verdade. Tudo tem número. Qual que é o número do homem? 6. Por que o homem é o número 6? Porque foi criado no 6º dia. Significa imperfeito, impuro. Qual o número de Deus? 7. E qual o dia que representa o eterno? Shabat. Qual o número do Filho de Deus? 8. Por que ele é o 8? Porque no hebraico se chama Shemini. Shemini, a tradução da palavra Shemini, oitavo, é oitavo milênio. Oitavo é eternidade. Então o homem é impuro, imperfeito. 6. Entra no Shabat, se torna perfeito,
para chegar no 8º e alcançar a eternidade. Ele brinca. Gemátria da palavra Emet. 4 mais 4 mais 1, 9. E o número da verdade? Então o 8, Shemini e Yeshua. E o 9 é o número da verdade. A verdade, a verdade, ela é imutável. Se você pegar a tabela aquela tabelinha que a gente usava na escola lá, como é que chama aquilo? Tabuada. Ai, mas como eu detestava isso, gente. Eu gostava de história e geografia. Olá, teacher. Professor de história e geografia, tá vendo? Eu gostava de história e geografia, o restante eu passava por cima. Não sei como é que eu terminei, acho que foi colando. Então veja só, na tabuada, se você pegar 2 vezes 9, quanto dá? 18. Se eu somar 1 mais 8, 3 vezes 9, 27. Se eu pegar 2 mais 7, 4 vezes 9, 36. 3 mais 6. Se eu pegar a tabuada 5 vezes 9, 45. 4 mais 5. Se eu pegar a tabuada 6 vezes 9, 54. 5 mais 4. Para qualquer lado que você for, o 9 é imutável. Olha como o Eterno é perfeito. Quando Yeshua disse assim, eu sou a verdade, eu sou imutável. Você pode somar da frente para trás, de trás para frente, de direita para esquerda, mas para chegar em mim, tem que vencer o 6, passar pelo 7, alcançar o 8º, para você ter o 9, que é a eternidade. Tem alguém entendendo aí? Se estiver saindo fumaça, toma uma água, refresca os pistão, tá? Dá uma lubrificada. Mas é lindo demais isso aqui. Mas não era só um simples versículo? Eu sou o caminho? Vamos em frente? Vamos entender um pouco mais? Então vamos lá. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e quem? A vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vamos lá. Olha, presta atenção nisso aqui. Parece brincadeira, galera. Olha que coisa linda isso aqui, Então o Emet é escrito com Aleph, Mem, Tav, ok? Aleph, Mem e Tav. Se eu remover o Aleph da palavra Emet, sobra somente Met. Met. Se eu tirar o número 1, um dia para Deus é como 1000 anos. O eterno nosso Deus é Ehad. 1. Se eu tirar um 1, que é a essência divina, que é a chave divina, se eu tirar o Aleph, que é a essência divina, sobra Met. Então eu sem o Aleph, eu só tenho a morte. Forte, com força. Se eu quero andar no caminho, na verdade, e ter a vida, não tem como você caminhar somente com o Men e com o Tav. O que isso quer dizer? Eu não vou no culto o dia que eu quero, dizimo o dia que eu quero, oferto o dia que eu quero, sou fiel o dia que eu quero, canto o dia que eu quero, exceto por muitas coisas que vêm nos impedir. Mas eu digo por vontade, por desprezo, por desleixo. Então ele está dizendo aqui, uma letra. Deixa eu traduzir. Você quer ver como Moré Van Blay sabe de cor? Nós vamos ser salvos por um tris. Está escrito, vós sereis salvos por um tris. Se faltar uma letrinha, morte. O que eu estou querendo dizer com isso? Judeu não tem vida bagunçada. Ele serve ao Eterno. A não ser que por motivos de força maior, ele não possa estar na congregação. Ele não possa servir naquele dia, naquela semana. Mas não abandonar, virar as costas. Estão entendendo? Que por uma letra vem a morte? Ou, por um mínimo detalhe... Deixa eu falar uma coisa, eu já falei muito isso aqui, eu vou frisar. Um Yehudi, ou os cristãos de forma geral,
Vamos englobar agora todo mundo, vá? A maioria não serão condenados por uma frase inteira. Deixa eu traduzir melhor. Ficou muito difícil de entender esse sod. A maioria não vai ser condenado por roubo, por assassinato, por adultério, por estupro. A maioria vai ser condenado pelo Aleph. Pelos mínimos detalhes. Porque o grande você não comete. Você não assalta. Você não estupra. Você não rouba. Você não mata. Então você vai ser condenado pelos mínimos detalhes. Pelo Aleph. Pelo um. Um detalhe. Que palestra gostosa, hein? Que palavra boa é essa, divertida, né? Tô vendo todo mundo feliz. Lá dentro do seu cérebro você está assim, onde está meu um? Tem gente que fala, devo estar no 6, no 7. Então volta para trás, correndo. Volta aí. Vamos em frente. Vamos entender um pouquinho mais. Eu não sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então vamos lá no Aleph. Vamos no Men e vamos no Tav. A letra Aleph, que é um, você pode se perder por um detalhe. A letra Aleph se escreve com a palavra Aleph, Lamed e Fei. Para eu escrever Aleph, para eu escrever Aleph, eu uso o Aleph, eu uso o Lamed, e uso o Fei, aqui o último, o A-L-F. Se escreve A-L-F. Aleph, Lamed, Fei. Para eu escrever o Aleph, eu uso essas 3 letras. Mas olha que coisa interessante. Como o Aleph pode ser lido, se entrar um sinal maçorético aqui, se entrar um pontinho, ou dependendo da palavra que ele está, você tem que ler ele na conotação de A, e dependendo da posição que ele se encontra na frase, tem que ler ele na posição de E, porque o A funciona como E no hebraico. O hebraico é difícil, com força. Difícil com força. Então o A também equivale ao E. Depende da palavra, depende da frase que a palavra está. Então se eu escrever Aleph com E, fica Aleph. E o que quer dizer a palavra Aleph? 1000. Então se você trocar uma letra, uma fonética, de 1, pula para 1000. O que o Eterno está querendo dizer aqui? Que o seu erro não é tão pequenininho assim. Se alguém estiver entendendo isso aqui, então assim, galera, fique feliz que você vai morar na Nova Jerusalém. Amém? Mas lute porque o 1 pode te tirar da jogada. Ontem eu estava só preparando. Ontem eu preparei, eu estava bom ontem, estava feliz. Não, ontem foi uma ministração com mel de tâmaras. Foi as tetas da cabrinha nas montanhas de Israel. Hoje eu peguei não o mel da tâmara, eu peguei a vara da tamareira para descer no lombo de vocês, para vocês aprenderem a aprumar essa vida de vocês. Então vamos lá. Olha lá, vale 1000. Segundo Kefa, segundo Pedro 3,8 diz assim: além do mais, meus queridos, não ignorem isso. Eu poderia ter a ousadia, a não ser que algum rabino me dê uma voadora e depois me chame a atenção, mas eu vou ter a ousadia de dizer que Kefa aqui, tá? Eu vou fazer uma ilustração, tá bom? Kefa 3,8 aqui está falando do Aleph e do Aleph. Olha o que ele está dizendo. Além do mais, queridos amigos, não ignorem isso. Para Adonai, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Para Adonai, um Aleph
pode ter o mesmo peso de um Aleph. Um pecadinho aos seus olhos pode ser uma afronta muito grande diante do Eterno. Cuidado com o Aleph e com o Aleph. Então vamos em frente. Hitgalut diz o quê? E reinarão com ele durante 1000 anos. Não é? A profecia de Hitgalut. 1000 anos é o quê? Não é o milênio? Não é o Shabat que eu ensinei ontem? Olha que coisa incrível, tá ligado com a ministração de ontem. Ontem eu falei, né, de Shabat, eu falei dos 7 Shabatot, falei dos 7 anos, falei dos 49 anos para chegar no Shemitah, e eu falei do Shabatot, dos 1000 Shabatots, que é o milênio. Olha que legal. E reinarão com ele 1000 Shabatots, ou seja, cuidado com os detalhes. Então, quando ele disse lá, ó, e no livro de Yohanan, João 14,6, Yeshua disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lá em Hitgalut, está dizendo o seguinte, que ele é o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Hã? É isso mesmo? Responde uma coisa para mim. A palavra Emet começa com que letra? Aleph. E termina com qual letra? Tav. Aí lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, Yeshua disse o seguinte, eu sou o Aleph Tav, que você leu na sua Bíblia como Alfa e Ômega. Ele nunca falou Alfa nem Ômega. Ele não é grego, mas o padre escreveu lá Alfa e Ômega. Então ele disse, eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou a verdade. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o começo. Eu sou a eternidade, o Shemini. É bonito? Hã? Olha que quebra-cabeça fantástico. Que coisa perfeita. A Bíblia inteira é uma engrenagem, como se fosse uma máquina de um relógio. Se um dentinho da engrenagem falhar, ele não computa mais os segundos. O relógio começa a atrasar. E relógio que atrasa, não adianta. Então, a Bíblia tem que ser perfeita. Ela tem que andar nos seus mínimos detalhes. Ela tem que andar no Aleph. Não pode ter um mínimo de erro. E você, ainda que humano, ainda que erremos, ainda que falhemos, nós temos que lutar todos os dias para amanhã eu não ser o que eu fui ontem. O ódio que eu tive ontem, amanhã eu não posso tê-lo. A raiva que eu tive ontem, amanhã eu tenho que lutar para superar a mim mesmo. Qual que é o nosso maior inimigo? O meu maior inimigo não são as pessoas que fofocam, que me afrontam, que me atacam. Não. Isso aí eu tiro de letra. Obstáculos? Todo caminho vem com pedra, vem com buraco. Sai à noite aí dirigindo com o farol apagado, pega uma estrada aí para você vai ver. Você vai cair num buraco, vai bater numa pedra, vai bater numa cerca. Todo caminho tem obstáculos, tem dificuldades. Rompa os obstáculos, rompa as dificuldades. Vença o maior inimigo que você tem. Você. O dia que você vencer você, o restante é café pequeno. Coisa básica. Deixa a gente um pouquinho irritado? Deixa. Deixa a gente um pouquinho tenso? Deixa. Mas não extrapola, não põe para fora não. Se um dia eu falei com você, me perdoe. Se um dia eu te falei alguma coisa que não te agradou, me perdoe. Eu sou humano, eu errei. Mas eu nunca mais vou fazer. Nunca mais vou falar. Nunca mais vou te atacar. Nunca mais eu vou partir para cima de você. Porque eu preciso mudar. Eu não posso perder o Shemini, a eternidade, por causa do Aleph. Por causa de um detalhe. Baruch Hashem, que o santo bendito seja, vos capacite a entender, compreender e colocar em prática aquilo que vocês ouvem nesta casa para a vossa elevação espiritual, para o vosso crescimento espiritual.
E que assim Ele traga para vocês refrigério, traga cura, traga prosperidade. Abra portas para vocês onde não tem porta. E que Ele seja convosco o tempo todo. E um Shavuatov, uma semana de bênçãos, em o nome do Mashiach Yeshua. Yaeb Adonai Panameleha Viuneca Issa Adonai Adonai Panaveleha Veasem Leha Shalom